Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Imparável Cast. Eu sou o Thiago Pereira, co-host, e estou aqui do lado do meu sócio e amigo Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês falam com o Rafael Ramos. E nossa missão aqui é trazer insights poderosos para desfrutar de conteúdos interessantes, junto com o nosso amigo Fernandinho, convidado do primeiro podcast aqui no Imparável Cast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser um prazer estar compartilhando com vocês. Meu nome é Fernando e vou falar mais um pouco sobre a minha trajetória e sobre o meu cotidiano no dia a dia. Bem, você que está nos ouvindo pela primeira vez, já aproveita, já se inscreve no nosso canal. Hoje é o primeiro episódio do Imparável Cast. Muitos outros virão. Hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Fernando Valgas. Vai contar a história dele aqui. A gente vai poder bater muito papo, né, Rafael? Para a gente poder falar sobre o que é ser verdadeiramente imparável. Fernandinho, nós teremos algumas perguntas sobre a sua história. Quem é o Fernandinho? Onde ele começou? Quais são os momentos dele de imparável, de superação mesmo? Aquilo que mexeu na cabeça dele, falou assim: nossa, eu vou ter que mudar a minha vida, mudar a minha percepção, vou ter que estudar isso, aquilo para ser uma pessoa melhor. Porque nós sabemos das suas debilitações, aquilo que te faz bem, que te faz mal. Fernandinho é um amigo meu que conheci há uns 2 anos da academia, pessoa incrível, psicanalista, professor de história, de matemática, e tem muita coisa, gente, para nos ensinar, muita coisa mesmo. Tiago, vamos começar a fazer a primeira pergunta para ele? Vamos lá. Fernando, fala um pouquinho da sua jornada, como foi esse início, a sua história. Conta aqui para o pessoal, para a galera que está ouvindo, nos mínimos detalhes. Conta Beleza? para a gente. Então, pessoal, como foi dito aqui, né? Meu nome é Fernando Valgas. Atualmente eu tenho formação em matemática, conheço um pouco de história, sou formado também em pós-graduado em controladoria, auditoria e administração de empresas e psicanalista. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, vamos lá. Eu tenho algumas realidades que eu passei na minha vida, principalmente com relação à questão da deficiência física, mas também algumas realidades que não me impossibilitaram de eu ser uma pessoa imparável, uma pessoa para continuar disposto a poder superar os desafios do dia a dia. Então, por exemplo, eu nasci com nanismo, para quem conhece, é uma doença que chama de condoplasia, e eu passei por vários procedimentos na perna, por ter feito algumas cirurgias. Ao todo, se eu for somar a quantidade de cirurgias que eu fiz nas pernas, no meu período de criança, no meu período de adolescente e no meu período de adulto, deve dar mais ou menos umas 13 cirurgias. Então, são fases da minha vida que me tiraram condições de viver uma adolescência plena, me tiraram condições de viver uma infância plena, como todo mundo vive, mas também não me tirou a condição de ser uma pessoa imparável, uma pessoa de superação. Então, vou falar um pouco disso aqui para vocês e também com relação às minhas formações para poder agregar de conteúdo para vocês aqui nesse podcast, perfeito? Eu tenho uma pergunta, Fernandinho, antes de você continuar. Tudo isso se transformou num cara imparável. Eu entendo isso. Essas 13 cirurgias, o que foi essas 13 cirurgias que você fez? Fala um pouco sobre elas, cara. Aham. Mas então, o que aconteceu? No caso, eu nasci com as pernas tortas. Então, no meu período de infância, no período de 1 ano, eu fiz cirurgias no Hospital da Baleia, aonde fazia a correções das pernas. Só que aconteceu alguns problemas na minha vida, problemas familiares, por exemplo, a minha mãe no momento ali, ela se separou do meu pai e aquela condição que era para continuar um tratamento foi interrompida devido a toda uma realidade familiar. Então, eu vivi uma fase de criança no qual eu andava com a ponta dos pés e até que chegou um momento meu de adolescente que o corpo já pesava um pouco mais e aquele procedimento que foi interrompido na fase de criança, eu tive que dar início novamente na fase de adolescente. Então foi um momento ali que, por exemplo, eu já estava fazendo uma cirurgia que chama alongamento do fêmur, que é como se fosse aquelas gaiolas que normalmente quando a pessoa cai de moto, coloca, são atravessadas no osso e fazia um alongamento com chave de boca. Então foi um momento assim extremamente de dor física, de dor psicológica e também de outras dores que em função de a minha realidade ali, que é você ser um jovem, você quer sair, você quer se divertir. Quantos anos? Isso aí na época eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade.
Eu fiquei 2 anos por conta disso. E ainda aconteceu problemas que na época a gente não tinha condição de fazer umas fisioterapias e agora em 2019 eu terminei de fazer todas as correções necessárias. Interessante. Ô, Thiago, eu estou pensando aqui também, estou avaliando as perguntas que nós fizemos para o Fernandinho. Eu queria mudar um pouco o tópico, cara, se você deixar, porque eu gosto Não, muito de claro. fazer uma coisa mais aberta, entendeu? Não, Fernandinho, vambora. eu observo muito você, até na academia, e vejo um cara, um homem que não desistiu das coisas, corre atrás. E como é que é a questão física na academia com esses problemas que você tem, Aham. né? O que te impede, o que não te impede, o que você sente na academia? Cara, vamos lá. Eu entrei na academia em 2019. Eu não entrei como uma necessidade saudável, eu entrei como uma necessidade de urgência. Por quê? O que significa entrar como necessidade saudável e necessidade de urgência? Necessidade saudável é quando você tem uma consciência plena que você fala, eu preciso de fazer academia para me ter uma saúde, alguma condição física melhor, enfim. Ou um shape, ou um corpo mais saudável. No meu caso, em 2019, eu entrei na academia fazendo hidroginástica porque eu tinha acabado de fazer cirurgia de colocar 2 platinas de joelho e também uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Eu comecei na fisioterapia e também na hidroginástica. Eu fiz mais de 100 sessões de fisioterapia. Uma cirurgia ali que aproximadamente ia demorar 4 meses, demorou 11 de Nossa. recuperação. Então eu migrei para isso. Também, posteriormente, acompanhando com o meu ortopedista, Dr. Fábio Baião, lá de Belo Horizonte, um homem maravilhoso, excepcional, não tem como não recitá-lo aqui. Falava comigo muito o seguinte, Fernanda, aqui, ó, por você ter uma condição crônica, e isso é genético, você tem desgaste, artrose, osteoporose. Então, para você, é bom que você não ganhe peso, mas que você tenha uma massa muscular, seja uma pessoa equilibrada e saudável. Então, a partir do momento quando eu comecei a fazer hidroginástica, eu fui migrando para musculação, saindo um pouco da hidroginástica. Logicamente, pegando um pouco de urgência em função da minha condição de saúde, para poder aplicar na minha condição de saúde que eu preciso em função de toda essa realidade. Diferente de algumas pessoas, né, que se empolgam ali por estar buscando um exercício, um shape, um corpo. No meu caso, veio mais por necessidade. Tanto que, por exemplo, muitas das pessoas me veem quase todos os dias na academia, olham para mim e pensam assim, cara, você adora academia, você te vejo aqui todo dia. Eu não adoro, eu preciso. Então, o dia que eu não estou ruim, ou o dia que eu não estou bom, o dia que eu não quero, ou o dia quando eu quero, eu vou na academia porque eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande com relação à minha saúde. Esse cuidado corporal é muito importante, né? As pessoas, elas têm uma imagem que a academia, a musculação é só para ganho de massa, assim, fisiculturismo, mas na verdade não, o ganho de massa muscular é para todo mundo, até porque a cada 10 anos da nossa idade você já tem perda de massa muscular. Exatamente. E aí, no caso, em função desse desafio que você tem, a musculação é como se fosse uma extensão, um degrau da fisioterapia, que Exatamente. é o normal, como as pessoas se machucam, elas Sim. têm um processo de recuperação na fisioterapia, e aí você já entra na parte da musculação. O ideal é depois que você terminar a fisioterapia, que na maioria das vezes as pessoas param, né? É ir para um exercício muscular, uma natação, Exatamente, enfim. cara. O grande problema do ser humano é o seguinte: qual que é a diferença minha para as pessoas demais quando eu falo aparentemente normais? Mas no final da conta, todo mundo tem as suas imperfeições. Todo mundo. A única diferença é que a minha está exposta e as suas não. Mas o que acontece? Qual que é o grande problema da parada? O grande problema da parada é o seguinte: é que, tipo assim, a conta para mim chegou mais cedo. Sim. Infelizmente, o ser humano, quando ele não cuida da saúde, do corpo, espiritual, emocional, a conta chega, cara. Então, você que está aqui ouvindo, aqui, ou participando desse podcast, você tem que ter a plena certeza que um dia sua conta vai chegar. Agora vai depender de você, onde você quer que essa conta chegue, lá no momento propício, perigoso e urgente, ou no momento que você consegue antecipar isso para poder ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu acho que isso é um problema, que eu acho que a mente humana ela não pensa no futuro, assim, é um pouco até da entropia, né? Eu brinco que na química tem entropia, né? Ou seja, enquanto a gente está conversando aqui no podcast, processos químicos, físicos estão acontecendo e a gente está desgastando. Cada dia que passa, por isso que até um dos objetivos do podcast, né, Rafael, é a gente poder falar e mostrar que ser imparável, você vai ser imparável em alguns momentos da sua vida, mas você vai ser perecível. É o conceito da entropia, ou seja, nós somos perecíveis. Tem até uma amiga minha que sempre fala isso. Ou seja, a gente é muito mais perecível do que imparável. Mas nos momentos imparáveis que a gente vê a diferença. O nosso cérebro ele é feito para estar no conforto, né?
A disciplina que faz a gente sair um pouco dessa zona de conforto e ir atrás. Só que eu vejo o Fernandinho, meu grande Fernandinho, que eu brinco com ele, eu falei que eu vou ficar dando umas patadinhas nele para ver se eu tiro ele do foco, porque ele é psicanalista, ele vai conseguir. Só fora de gravação, aqui não. Aqui não. Aqui já tá calejado. Mas, Vai lá, manda aí. vamos lá, Fernandinho. Eu gosto de falar com você. A gente fala muito sobre filosofia, sobre questões emocionais, relacionamento, na academia. Às vezes a gente até tem de fazer exercício para poder conversar. Eu queria puxar agora também, Thiago, Fernandinho, qual que foi a sua chave de virada para você estudar matemática, história e depois psicanálise? Por quê? Uma coisa exata para uma coisa humanas. Todo mundo tem hora que não vê risco e como se não batesse, né? Mas vamos lá, o que acontece? A matemática, por que eu tive vontade de fazer matemática? Eu passei um período na minha vida, em 2006 até 2009, que eu fiz Senai 3 anos e meio. Foi a primeira profissão ali que eu tive. Eu fiz eletricista de manutenção, técnico, eletrotécnica e AutoCAD. Fiquei 3 anos no Senai, 3 anos e meio. E eu entrei ali, cara, e eu vi alguns professores meus pegando algumas equações, por exemplo. Como eu fiz eletrotécnica, tem um cálculo que você faz aqui para poder dimensionar uma energia trifásica, você usa lá a raiz de 3 na radiciação, e os caras explicavam isso como que chegava na raiz de 3 matematicamente. E eu olhava aquilo e falava assim, bicho, eu quero fazer isso, cara, eu quero ser igual esses caras. Ou seja, sempre quando nós temos alguém que a gente tem como referência, a gente projeta nessa pessoa como se fosse um ideal de eu e colocamos na nossa vida. Então, paralelo a isso, quando eu entrei lá em 2012 na empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhei, eu podia ter feito engenharia, podia ter feito outros cursos, eu optei fazer matemática por justamente gostar de desafios, de cálculos e em função daquilo que eu disse. Isso é um ponto. A parte da questão da história, um cotidiano do dia a dia, estudando vários livros, a gente conhecer a história é importante para a gente entender o nosso presente e o nosso futuro atual. A questão da psicanálise, o que aconteceu comigo para eu poder virar a chave para a questão da psicanálise? Normalmente, a pessoa, quando ela faz psicanálise, ela decide fazer por ela passar por um processo terapêutico. Sim. Então, por exemplo, eu tive uma fase na minha vida, quando eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 37, no qual eu já estava atuando na igreja, como missionário, como pregador, e eu atuava em todas as áreas. Por exemplo, eu já fiz visita com pessoas idosas, já fiz visitas de evangelização e de missão com pessoas que acabaram de perder seus entes queridos, já fiz visita em velório, já fiz visita em presídio masculino e feminino, já fiz visita até em casas de adulto, não vou falar o nome aqui, casas de adulto, você sabe o que rolam lá, já fiz visita também, não para usar, mas para poder ouvir e evangelizar. Já fiz visita de pessoas Essa para mim é nova. Já fiz é a primeira vez. Já fiz visitas com pessoas que tentaram suicídio. Então, todas as áreas sociais eu já convivi e eu já fiz essas visitas missionárias para ouvir, escutar, falar um pouco de Deus, porque Jesus pode mudar nossas vidas, enfim. Fernandinho, para a gente mudar dessa pauta, qual que é a percepção, na verdade, desculpa pessoal, que você sente quando você chega, exemplo, numa casa de adultos, né? Igual o Thiago. Eu quero falar uma palavra diferente, mas você não vai deixar. Adultos, né? Então, o que você percebeu lá dentro? Então, vamos lá. Eu vou só concluir aqui Mas para deixa entrar ele nesse fechar ramo. aí. Já... Vou só concluir para terminar esse ramo. Aí, o que acontece? Por eu me tornar, devido às visitas que eu fazia, também pregações na igreja, acaba que a gente vira uma referência pública. Claro. E isso, de uma certa maneira, pesava em mim de uma maneira moral. Pesava em mim de uma maneira moral em que sentido? As pessoas viam eu como uma pessoa imparável, mas eu sabia que por mais que eu seja imparável, eu tenho meus defeitos. Somos humanos, né? Somos humanos. Então a gente fica naquele conflito. Cara, não sou isso tudo que a galera pensa que eu sou. Eu sei o que eu sou. Eu sou oposto. Eu tenho meu defeito, eu tenho isso e aquilo. Então, o que acontece? Nesse período, eu tive um diretor espiritual, o nome dele é Padre Ronildo, hoje ele mora lá na Itália, depois eu vou até mandar esse vídeo para ele. Ele é um cara formado em mestrado em psicanálise e religião. Cara, que legal. Ele me atendeu em processo de psicanálise e terapia.
E uma das coisas que eu tinha como consciência desde o início que eu comecei a fazer esses trabalhos de evangelização, missionário, conhecer mais pessoas, o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei foi aquele que diz Jesus lá em Mateus, no capítulo 7, versículo de 1 ao 5, que ele fala assim, ó, não vos julgueis para não ser julgado da mesma maneira. De que adianta tentar tirar uma farpa do olho do teu irmão se tem uma trave que te cega? Primeiro você tira a trave, aí sim você vai remover a farpa do olho do teu irmão. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer com isso o seguinte, entre eu e a pessoa que frequenta uma casa adulta, ou a pessoa que está numa enfermidade, ou a pessoa que está num processo ali de dificuldade, se eu chegar direto falando de alguma coisa de Deus ou que algo é bom, às vezes eu vou bater nessa trave. Sim. Beleza? Beleza. Onde que está essa trave? A partir do momento quando nós dialogamos, conversamos e exercemos a escuta, nós conseguimos ver em comum acordo essa trave. Então, quando a gente vê essa trave e retira ela, a gente consegue tirar a farpa do olho de um e vice-versa do outro. Então, uma condição de conversa, uma condição de evangelização, não é somente você ir lá falar de Deus, mas é também você ouvir, cara. Porque o grande problema do ser humano é que, às vezes, as pessoas querem impor Deus de uma maneira que tem que ser imposta, assim, se assado, e as coisas não são assim. Por exemplo, a gente conversando aqui, se você disser alguma coisa e eu disser outra coisa e nós tivermos a concordância de não acreditarmos e não termos a certeza que sabemos de tudo, no final das contas, ou eu vou aprender com você ou você vai aprender comigo. Sim. Então, a vida é assim. Então, o grande problema é que quando a gente vai com uma opinião formada, em vez de a gente tentar ajudar, a gente tem uma trave. Então, não é bom ter uma opinião formada. A psicanálise me ajudou nisso no processo de terapia, porque o primeiro princípio de um processo de psicanálise se chama você ter a neutralidade. Quando eu atendo um paciente, eu não coloco um autodiagnóstico, eu não digo para ele o que ele é, eu não digo para ele o problema, eu não digo para ele a minha opinião, a minha projeção, o meu ego, porque nada disso importa, eu tenho que ter neutro. Neutro é o quê? É entender a demanda dele, para que aquela demanda eu consiga ajudá-lo, para que ele tenha uma vida mais leve, mais saudável e mais feliz. Então, nisso aí entrou a psicanálise e nisso aí entrou todo o contexto também de inteligência social que ajuda a nos comunicar com todas as pessoas que hoje faltam na realidade nossa. Fernandinho, deixa eu só. Nós tivemos aqui, Thiago, uma pergunta da Priscila Alcântara sobre saúde mental na sociedade atual. A pergunta dela foi: vivemos em uma era de distrações constantes e pressões sociais. Como você enxerga o impacto disso na saúde mental das pessoas hoje? E quais estratégias podemos adotar para manter a clareza e o equilíbrio? Cara, bom demais. Priscila, que pergunta Que top! pergunta boa, né? Parabéns para você, viu? Então vamos lá. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma maneira bem simples e objetiva. Primeira coisa que você precisa de entender é o seguinte: você tem que conhecer o seu traço de personalidade. Eu posso falar várias coisas aqui que você poderia fazer praticamente, pode dar certo ou não, mas quando você conhece o seu traço de personalidade, você consegue fluir melhor. Então vamos lá. Qual que é o primeiro princípio da psicanálise, além de manter a neutralidade? Fernandinho, só um ponto. Traço de personalidade é vulgo autoconhecimento. Vulgo Vulgo autoconhecimento. Isso. Porque, tipo assim, Se às conheça, vezes... né? Se conheça. Porque, tipo assim, às vezes eu posso te dar um feedback aqui, um insight comportamental. Mas se você não se conhecer, cara, não adianta. Você tem que se conhecer primeiro. Depois que você se conhece, você vai entender o que você vai fazer, se aquilo ali vai ser aplicável ou não. Então, vamos lá. Freud, que é o primeiro psicanalista que fundou essa metodologia, ele tem 2 tópicos freudianos que ele explica o seguinte. O primeiro tópico dele, ele fala sobre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O que é o inconsciente? O inconsciente, ele tem ali os recalcamentos, os medos e os desejos. O que seria um pré-consciente? Um pré-consciente, por exemplo, você tem um computador, você quer lembrar de onde está aquele arquivo específico, o que você faz? Você vai lá na pasta, acessa o arquivo, traz ele no computador, você usa o arquivo. O pré-consciente é isso. E o que é o consciente? O consciente é percepção. É o que a gente está falando aqui agora, no momento, no cotidiano. Beleza. A segunda tópica de Freud, ele fala o seguinte, que além de termos o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, nós temos também o id, ego e o superego. O que seria isso? O id é a mesma coisa do inconsciente, que está lá os recalcamentos, desejos e medos. O ego é o seu princípio de realidade, como você lidar com isso. E o superego é o seu princípio moral. Se você veio de uma religião, você tem um princípio moral. Se você veio de uma tribo, você tem um princípio moral. Se você veio de uma família ali, dependendo das suas características, você tem um princípio moral.
Beleza? Então, o processo de psicanálise, ele traz o quê? Ele trabalha primeiro com o seu inconsciente. Ele quer saber o que está esse desejo, qual que é o fundamento desse desejo, o que você lidar com ele, como você lidar com ele num princípio de realidade, num princípio moral. Então, o objetivo da psicanálise é pegar esse inconsciente, trazer para o consciente para que você entenda. Isso é um ponto. Tanto que tem uma frase do Jung, que é psicanalista, que ele fala assim, ó, enquanto nós não entendermos o nosso inconsciente, nós vamos ser guiados por ele, e nós chamaremos ele de destino. Por isso que você vê muita gente, por exemplo, falando assim, cara, eu não me dou certo com relacionamento, eu só escolho gente abacalhada, gente fodida, desculpa o termo da palavra, gente estranha. Inconsciente. O inconsciente ele está te guiando. Você não entende, você não sabe, você não conhece ele. Beleza. Indo num processo terapêutico, você vai entender o seu inconsciente, você vai entender a real demanda do seu inconsciente, vai trazer ele para uma percepção, você vai olhar para você e vai entender, cara, é aqui que eu preciso de corrigir, é aqui que eu preciso de deixar, é aqui que eu preciso de me acertar. Você tendo essa percepção disso tudo, aí você vai entender a realidade social, como a Priscila disse. A Priscila falou muito bem claro a respeito de uma pressão social que a gente existe no momento, de função de realidade, enfim. Quando você se conhece, tem esse autodiagnóstico, você sabe o que é o seu desejo, o que é o seu trauma, o que é o seu recalcamento. Você trouxe para uma percepção consciente. Você agora já sabe que você é fruto disso. Você vai fazer algumas perguntas e análises terapêuticas para você. E caso você não tenha dificuldade pessoal, você procura um terapeuta. A primeira situação é o seguinte, por exemplo, uma das coisas que vem afetando muito a sociedade se chama a questão de aprovação social. O que seria a aprovação social? Por exemplo, eu tenho 37 anos, sou solteiro e não tenho minha casa própria. Tem gente que já pensa assim, cara, você tem que casar, bicho, você tem que ter sua casa própria, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Padrão, né? Padrão da sociedade, né? da sociedade. Isso é o quê? Aprovação social. Sim. E Por exemplo, muito disso, né, Fernandinho, vem também das redes sociais também hoje, né? Também. Porque você hoje se compara com a vida dos outros. Exato. E daqui a pouco pode ser até isso, outro assunto, inclusive. há 20 anos atrás, a gente não tinha isso tão... Exato. Existia, mas não era tão profundo assim. Hoje você abre o Instagram e sempre a grama do vizinho é mais verde. Exatamente. A nossa briga maior, cara, Nunca mais ainda, né? a nossa briga maior é mais contra estímulos do que você entender quem é você e sua situação no cotidiano. Então, o que acontece? A aprovação social. Normalmente é uma pressão muito grande de aprovação social. E quando você tem uma pressão muito grande, em função das redes sociais, em função de aprovação social, cara, você tem que entender o seguinte, por exemplo, existem duas maneiras de você trabalhar o seu cérebro. Maneiras projetivas e maneiras perspicazes. O que seria uma maneira projetiva? Quando você olha para a aprovação social, vou dar o meu exemplo. 37 anos, você é solteiro, tem que ter sua casa própria. Se eu for olhar para uma situação projetiva de aprovação social, eu vou começar a gerar em mim algo muito comum que se chama ansiedade. Por que ansiedade? Porque eu estou aceitando a aprovação social em função do meu momento. Fernandinho, deixa eu abrir um parênteses, Claro. porque eu acho interessante, porque quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade a gente pode ser interpretada de várias maneiras. Sim. Mas o que é definição de ansiedade, exatamente? Definição de ansiedade? Isso. Cara, Um leigo, por favor, para a pessoa mais lúdica possível, que não entende o que é ansiedade, que Cara, confunde sua ansiedade com depressão, Aham. angústia. Definição de ansiedade é uma coisa que não tem muita definição. Por que não tem muita definição? Deixa eu te explicar. Tem gente que fala que a ansiedade é uma preocupação do futuro. Pode ser? Pode ser. Mas às vezes a ansiedade é uma coisa patológica, uma coisa do inconsciente, uma coisa de um trauma de infância. Sim. Então, ansiedade, às vezes, ela é uma falta, podemos dizer como definição, uma falta ou uma preocupação de algo que ainda não aconteceu. Sim. A psicanálise chama isso de neurose, uma neurose de ansiedade. Então, normalmente, a ansiedade ela é uma preocupação antecipada de algo que ainda não aconteceu. Uma preocupação excessiva. Por exemplo, se você é um cara que mexe com projetos, eu já trabalhei 10 anos com projeto, se você deixar a ansiedade tomar conta da sua saúde mental, você vai ser uma pessoa totalmente neurótica. Neurótica em que sentido?
Cara, se não andar desse jeito assim, se assado, vai dar um BO. É o padrão, né? A pessoa cria um Padrão. padrão ali, se foge muito do padrão. Entendeu? Se fugir muito do padrão saudável, é prejudicial. Não estou dizendo que você não deva se prejudicar, se preocupar com o futuro. Você tem que se preocupar. Você é o presente agora para a projeção do futuro. Só que, se você for uma pessoa neurótica demais, preocupada demais, gera ansiedade. É uma projeção do futuro. Beleza? Beleza. Só que também tem a questão patológica, a questão infantil. Às vezes, no inconsciente, a pessoa já é uma pessoa ansiosa por causa de um processo terapêutico que ainda não se conheceu. Por causa de um problema de infância, um problema de adolescência, uma condição de um trauma. Então, cada caso é um caso. Não tem como a gente dizer que a ansiedade é uma projeção 100% do futuro e não tem como a gente dizer que a ansiedade é 100% uma projeção de um trauma ou de uma depressão. Cada um tem o seu ponto, um momento específico. Eu acho que tem o chamado caminho do meio, né? É o caminho do meio. É o caminho do meio, assim, não tem como, assim, não tem receita pronta, né? Cara, é só a terapia. Mas eu queria aproveitar que a gente vai colocando parênteses, você vai evoluindo e respondendo a Priscila e a gente vai respondendo junto com ela. Mas, por exemplo, você falou uma coisa muito legal da questão do consciente e inconsciente. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Gladwell, que ele fala que chama Blink, que é um livro, assim, resumidamente, o seu inconsciente ele é muito, é como se fosse um grande computador gamer, que lê muito mais coisa do que você lê. Então eu tô conversando com você, Fernandinho. Enquanto isso, minha cabeça tá fazendo 1 milhão de leituras que eu não sei conscientemente. Como que uma pessoa, ela consegue olhar para esse trauma, esse inconsciente, assim, qual que é o caminho? Lógico, além da terapia, gente, terapia terapêutica é o primeiro, na minha visão, seria o primeiro passo. Sim. Mas o que mais a pessoa pode fazer nesse mundo tão cheio de estímulo, né? Dopamina barata toda hora. Como é que faz, assim, esse caminho, visto que a Priscila falou, assim, que ela perguntou desse mundo? Entendi. Cara, vamos lá. Quando a Priscila fez essa pergunta, se a gente for ler toda a pergunta dela, se eu estivesse fazendo um processo terapêutico com a Priscila, eu, como psicanalista, eu analiso 2 situações. Eu analiso o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O que significaria isso? Conteúdo manifesto e conteúdo latente. Conteúdo manifesto é a fala. É a descrição da pergunta que a Priscila está dizendo. Beleza? Você dizendo aí do livro que você leu, conteúdo manifesto. Beleza? Eu, como psicanalista, como que eu trabalho isso? Como todos os outros psicanalistas trabalham. Eles trabalham a escuta, ouve a demanda, que é o conteúdo manifesto, mas o objetivo principal do analista, com seu analisando o paciente, é entender o conteúdo latente. O que é o conteúdo latente? Por trás da pergunta da Priscila, tem o conteúdo latente. Por trás da sua pergunta, tem o conteúdo latente. Tem uma frase de Lacan, que é um psicanalista, que ele fala que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, uma demanda sempre vem por trás de outra demanda. Certeza. Uma demanda sempre. Então, tipo assim, ela está dizendo uma demanda, mas qual que é a verdadeira demanda? Entendi. Será que é isso? E muitas vezes é difícil, né, comunicar isso, né? Tirar do inconsciente para virar a palavra. Sabe por que é difícil, Thiago? Sabe por que é difícil? Porque todos nós, seres humanos, nós temos uma coisa que se chama resistência. E é normal, é natural termos resistência. Mas está ligado ao ego, Fernando? Oi? Está ligado ao ego? Está ligado ao ego, mas é natural ter resistência, porque é o seguinte, vamos lá. Você não vai ser uma pessoa também que vai dizer sua vida toda para um qualquer. Sim, tem que ter um filtro, né? Minha vida é um livro aberto. Meu querido, minha querida, sua vida é um livro aberto? Fecha ele. Não pode ser um livro aberto. Agora, dá uma fechadinha nele, cuida dele. Agora, eu não estou dizendo que você não deve abrir sua vida. Porque quando você encontra pessoas confiáveis, que vão te dar um valor de escuta para você abrir o seu livro da vida, essas pessoas não vão pegar a sua história, a sua vida e jogar no lixo. Ou pelo contrário, elas vão trabalhar, vai tentar ajudar ou aconselhar. Só que ninguém muda ninguém. Uma frase de Augusto Cury, né? Ninguém muda ninguém. Somente o ser humano tem capacidade de mudar. A gente está quase entrando nos relacionamentos, viu, Fernandinho? Depois desse já podemos entrar sobre esse assunto, né? Porque relacionamento é muito vulnerabilidade, né? Mas só para finalizar esse ponto, aí o que acontece?
Nós todos temos resistências. E é natural, é normal o ser humano ter resistência. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Eu falo que quem me conhece muito bem é meu terapeuta e Deus. Com Algumas certeza. pessoas conhecem você? Conhecem. Mas, por exemplo, não tem como a pessoa conhecer você 100%, porque para conhecer 100%, tem que ter um desmembramento de energia, um esforço, uma dedicação, para que a gente se entenda e a gente se conheça. Então, todo mundo tem resistência, é normal. É bom que você já falou uma pergunta que já é um gatilho sobre relacionamentos em geral, né? Profissional, Claro. pessoal. Você falou a questão de dispêndio de energia. Hoje a gente vive numa sociedade com muito estímulo, dopamínico, etc, A maior né? luta nossa é contra estímulos. E aí, como que chega a ser um desafio para as pessoas assim? Claro. Porque você tem que despender de energia e pode ser que às vezes a pessoa não quer colocar energia nisso. Exatamente. E aí a gente entra num ponto bem complexo, porque relacionar, em geral, qualquer tipo de relacionamento Sim. envolve proximidade, envolve pertencimento, Sim. envolve oxitocina, né? Que é a Aham. chamada molécula do amor, né? Aham. Inclusive. Então, e aí? Como que você, no seu trabalho, no que você vem, na sua visão, como que esse caminho tem sido assim? Aham. Então, vamos lá. Depois entra na pergunta do João. Aham. A pergunta do João é mais ou menos nessa linha, né? Mas o João, ele tá mais focado na questão da coragem de se relacionar hoje. Ah, tá. Mas eu vou... Não, então eu vou responder os dois. Dá para responder os dois. O João na coragem. Parabéns, João, pela pergunta também, viu? Homem corajoso. Primeiro passo da cura é fazer pergunta e reconhecer que precisa de resolvê-la. Então vamos lá. Cara, relacionamento. Eu dou também algumas mentorias separadas de relacionamento. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, vamos lá. O relacionamento, você tem que entender primeiramente a sua fase atual. Beleza? Qual que é a sua fase atual? Tem gente que está na fase assim, ó. Eu quero uma baguncinha. É errado você querer uma baguncinha? Não, Se você quer, tá tá feliz com certo. isso, tá tudo bem. É você e sua alegria. Tem gente que tá naquela fase assim, cara, eu quero um relacionamento sério. Beleza. E tem gente que tá na fase que já está num relacionamento sério, um relacionamento monogâmico, que é um namoro, um casamento, enfim. E que é uma baguncinha. Aí, vamos lá. Que é uma baguncinha. Pode querer, não Ué, quer, pode acontecer. Pode querer tudo, né? Pode querer tudo na vida, ou relacionamento aberto. É. Não sei, mas se a pessoa quiser, tudo bem. Vamos lá. Só que é o seguinte, você tem que entender o seguinte, vamos lá. Quando você identifica em você o que você quer, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, cara. Eu identificando em mim o que eu quero, eu não posso simplesmente ser conduzido por um desejo. Eu tenho que ser conduzido por uma condição de projeto. Quando eu falo projeto, projeto de vida. Porque chega um ponto que a gente está numa idade, tem uma maturidade, e você fala de duas uma. Ou eu continuo nessa vida de estímulos, ou eu procuro um projeto de vida. Beleza? Beleza. Quando você tem um projeto de vida, o que acontece? Você sabe basicamente, ou no mínimo você vai tentar identificar em você aquilo que preenche o seu projeto de vida. E isso é várias situações, por exemplo, isso em função de um trabalho, em função do relacionamento. Qual é a pessoa que eu projeto nela valores que me atendam e a pessoa também projete em mim valores que lhe atendam também. Porque a gente não se apaixona primeiramente pela pessoa física. A gente sente atração pela pessoa física, natural, normal, mas às vezes a gente, e na maioria dos casos, se apaixona e se encanta mais pelos valores. Então, aquilo que a gente projeta na pessoa, a gente se encanta. É o ideal, né? É o ideal. Na verdade, você apaixona pelo ideal primeiro, Lacan né? fala muito isso, o ideal do eu e o eu ideal. Você não vou entrar nesse mérito explicando não, senão vai demorar muito aqui, mas vamos lá. Beleza, você projeta na pessoa. Aí você vai lá e começa a fase de conversa, que é uma fase de amizade, de conversa. Aí o João, né? João disse a questão da coragem. Cara, a pergunta dele tem envolvido um outro fator também, entendeu? Não só a coragem, mas sim a questão do... Hoje,
na visão macro social, nós percebemos que as pessoas estão com medo de se relacionar por medo mesmo de se Sim, decepcionarem, entendeu? sim. E a pergunta dele ele fez uma pergunta um pouco embaralhada, mas a pergunta dele está mais voltada o que fazer para que a coragem de querer se relacionar, porque ele falou que percebe que as pessoas normalmente querem se relacionar, Sim, mas tem muito medo de decepcionar. sim, Isso é de ambos os lados, entendeu? sim. O que a pessoa tem que fazer para quebrar esse paradigma, quebrar Exato. esse rótulo de não querer mais, só querer a curtição, porque a gente vê muitas pessoas falando, não, eu quero curtir e tal, mas a gente percebe que, no fundo, elas procuram alguém para dividir a vida. Sim, Mas é uma por que está necessidade todo humana. mundo... E é uma necessidade Uma humana. necessidade Sim, humana necessidade de humana. E o que as pessoas tato. hoje podem fazer para quebrar esse paradigma, Aham. Fernandinho? Lembra que eu disse do projeto? Sim. Ana Sui, que é uma psicanalista conhecida no Brasil, ela tem uma frase que eu acho muito legal, que ela diz assim, ó, muito mais importante do que a procura é o encontro. Sim. Todo mundo procura, mas você tem real clareza do que você quer encontrar? Ah, eu não tenho. Então, primeiro tenha real clareza do que você quer encontrar. Desenha. Tudo que você quer. Eu Ó, quero é isso isso. aqui A mulher que eu quero é desse desse jeito, assim, jeito, assim, assado. faz Baú, isso. bababá. Entendi. Encontrou? Cara, vai lá, inicia um relacionamento de conversa, inicia. Mas você tem que procura no Tinder, no Onde Facebook, é no que você quiser, Instagram. irmão. Não procurando um lugar adulto, não sendo uma pessoa Seja disponível, né? fantasiosa, que a pessoa esteja disponível. Procura onde é que você quiser. Mas aí, tipo assim, Até na fila do pão. até na frente do pão, na padaria, na natação, andar de bicicleta, correndo, procura onde é que você quiser. Cada um tem seu gosto. Mas procura onde é que você quiser. Mas vamos lá. Muito mais importante do que a procura é o encontro. Você sabe o que você quer encontrar? Beleza, encontrei, a pessoa está disponível, ok. Cara, você tem duas opções. Ou você aprende com o não, ou você aprende com arrependimento. Só que aprender com o não, você cresce. Aprender com arrependimento é uma coisa que não volta atrás. Esse sentimento é horrível. Arrependimento é o pior É o para pior, qualquer coisa. é o Para qualquer pior. coisa, nem para relacionamento só. Depois de 10, você vai falar assim, cara, minha vida poderia ter sido muito melhor. Então não deixe a velhice chegar para que a sua vida não seja melhor. Essa questão não está nem ligada em si se eu fizesse, mas sim, mas por que eu fiz essa escolha, né? Porque eu fiz essa escolha. Porque eu percebo muito isso, Fernandinho. Eu também estou no relacionamento agora. E eu percebo que a questão é tentar fazer o melhor possível para você não se arrepender no futuro. Sim. Entendeu? Eu, Fernandinho e eu, a gente fala muito sobre relacionamento. Sobre as Começa a cobrar questões. agora. Normal, né? Começa a cobrar agora. Como nós estamos num perfil de academia, então não tem isso. Não tem É isso. um papo de amigos, entendeu? Meu grande amigo Fernandinho. Isso. Vou dar um abraço também pro Igor, né, Fernandinho? Saudade de você, Igor. Mandar um abraço para minha irmã, hoje é aniversário dela. Parabéns. Um abraço, pessoal. Lorena, parabéns, Lorena. Minha irmã. Fernandinho, Minha família. Eu percebo, Fernandinho, que eu vou estar com a consciência muito mais limpa. Se for durar 2 anos, 5, 10, 15, até eu morrer, que enquanto eu fizer as coisas corretas e andar no caminho certo, se um dia terminar, eu fiz meu melhor. Eu acho que o que marca a dor é quando você sabe que você errou e que você foi ruim para você mesmo, entendeu? E quando você é ruim para você mesmo, você percebe que seu maior inimigo não é outra pessoa, mas sim você. É claro. Então, Você tem que se conhecer, né? Lembra que eu disse? Primeiro se passo você é não se se conhece, conhecer. Estoico. Primeiro passo é se conhecer seus traumas, fazer o diagnóstico. O ator lá do Interestelar, que eu te falo, ele tem uma frase muito bacana, eu comentei com você, Thiago, e a gente fala muito sobre caminhar 50%, né? Cada um tem que dar 50%. Só que às vezes, um está correndo e outro está caminhando. O que não pode acontecer é deixar um correr demais e o outro parar, entendeu? Você sempre tem que estar vendo a pessoa lá, e ver pessoas persistindo e querendo para você. É uma jornada meio dinâmica, né, cara? Eu acho que é complexo, é isso, que é jornada dinâmica. Hoje você está afim demais, você está correndo, e amanhã a outra pessoa está correndo, você estão cansado, mas você não para de correr. E eu percebo que tem muito mais ligado a isso do que aqueles 50%, porque nunca vai ser um equilíbrio total, entendeu? São ações, emoções, razões da vida, do dia a dia, problemas externos que não estão ligados a você, entendeu? E que você tem que entender também. E
eu estou abrindo muito pauta da pergunta do João, porque enquanto as pessoas não percebem, porque é muito mais fácil você estar solteiro hoje também, né? Não ter a responsabilidade efetiva. Não sei, Eu digo mas é o Cada compromisso, um né? tem sua pressão social, Cada um tem sua pressão social, Eu digo que, por exemplo, eu moro sozinho há muito tempo. Eu fiquei solteiro há muito tempo. Sim. E você percebe, e quando você sabe que você consegue lidar com você mesmo, e você consegue viver sozinho com você mesmo, você vê que as coisas são mais fáceis de ser resolvidas. Mas aí, isso é um vício. Mais ou menos, mais ou É uma menos. percepção Sua, pessoal. Muito Sim, pessoal, tá bom. Mas depois que você gosta de se relacionar, você percebe uma outra Sim. questão mais de tem uma outra pessoa envolvida, entendeu? As preocupações são iguais, você preocupa com coisas que você não preocuparia antes, entendeu? E essas questões são complicadas, não são fáceis de lidar, entendeu? Porque vocês acabam se tornando uma pessoa só. Sim. Eu até brinco com a Melissa, ela tá até aqui, que às vezes nós temos nosso relacionamento é um triângulo, não com outra pessoa, mas é você, o seu parceiro e o relacionamento. Eu brinco com ela. Se você pensa assim, olha, se eu fizer isso, vai fazer mal para o relacionamento? Se você pensar que pode fazer mal, a probabilidade de fazer mal é grande, entendeu? Porque ainda mais quando você está começando um relacionamento novo, tudo é muito frágil. Então, se você tem que ler, entender que quando você começa a se relacionar, você perde as outras escolhas. Você escolheu uma coisa só, Sim. entendeu? E essa questão está muito ligada à maturidade. Sim. Eu queria saber do Fernandinho a questão, o que ele tem para falar para as pessoas para que elas possam começar a encontrar o norte nesse momento. E se elas querem esse norte também, né, Fernandinho? Vamos lá, pegando a questão do João e dando continuidade. Lembra que eu disse aqui inicialmente de você investir, tentar e não viver com arrependimento? Sim. Beleza. Você conseguiu? A pessoa disse um sim para você, você respondeu um sim, vice-versa? Beleza. Você vai começar agora a assinar carteira. Carteira de namoro. Depois de 3 meses, né? Depois de 3 meses. Tem gente que demora um pouco mais, tem gente que demora um pouco menos. Você vai assinar carteira de experiência. Por quê? Uma coisa é um namoro, outra coisa é um casamento. Lembra do projeto que eu disse? Beleza. A fase da experiência de um namoro, a fase da experiência de um relacionamento, que você ali assinou a carteira, oficializou, estamos namorando, é o momento de conhecer mesmo. Porque você projetou, a pessoa projetou, mas aí você vai ver numa balança emocional Você vê a realidade. aonde é necessário ter o esforço. Esforço é diferente de renúncia. Deixar claro muito bem isso. Beleza, começou o relacionamento. Sempre no início de um relacionamento, gente, acontece uma coisa que se chama... é como se a gente tivesse... a neurociência explica muito bem isso. É como se a gente tivesse o córtex pré-frontal diminuído. O que seria isso? O que significa isso? A paixão. Viciado. Você está viciado. Você está embriagado, cara. Você está apaixonado. Você está bêbado. O que significa isso? A neurociência explica o seguinte. Que a paixão é como se você estivesse bêbado. E quando você está bêbado, você faz um monte de coisa, cara. Você tatua o nome da sua namorada, a namorada tatua o seu nome. Só que esse momento de paixão, ele passa. É natural e todo mundo passa por ele. Então, tipo assim, tem uma frase do Pedro Calabres, que eu acho muito legal, que ele diz assim, ó, que a paixão é um estado temporário de demência de duração entre 12 a 24 meses. Quando você está apaixonado, não é bom que você tome uma decisão muito importante com relação a esse relacionamento. Por quê? Tem muita gente que, tipo assim, relaciona, namora 1 ano e casa. Pode dar certo? Cara, pode dar certo 1 milhão de vezes. Mas, de acordo com a ciência atual, não é o correto. Você tem que viver um momento ali de experiência. É natural, todo mundo tem que passar por esse momento de experiência. Depois de 2 anos, passou o período de paixão, você conheceu a pessoa conhece, aí você vai migrar para um relacionamento mais sólido. Lembra do projeto? Projetos seus são comuns? São comuns? Beleza.
Ah, essa pessoa, então, o projeto meu é com dela. Dá para investir? Dá para investir. Vamos Sim. migrar para um nível maior? Vamos. Aí entra um relacionamento, um casamento. Na sua visão, tem que ter essa conversa. Tem que ter essa Tem conversa. que conversar É sobre necessário projetos. ter conversas Não dá para falar difíceis. assim, vamos viver presente, vamos ver o Não, presente. uma hora a paixão Vamos viver o acaba, presente. tem que ter uma conversa difícil, porque, cara, na hora da dificuldade é a hora de recordar o projeto. Entendi. É aquela frase, né? Marinheiro bom é de mar. Como é que é a frase? Marinheiro bom é aquele que vive no mar bravo, né? No mar bravo. Sim, tem que sentir a dor Tem primeiro, que né? sentir a dor primeiro, tem que conhecer. Então é importante isso. O grande problema nosso, que lembra da aprovação social, você tem casado em tal data, você já tá ficando velho, é isso, aquilo, pererê, parará. Aí o povo vai nessa alinhação doida, estímulos aloprados, que tipo assim, eu te amo, eu te adoro, eu quero casar com você é mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. Gente, Banaliza, né? Banaliza as coisas, né, bicho? a atração, ela é inimiga da ansiedade. Ela é inimiga da ansiedade. Então, tipo assim, a vida não vai acontecer de pote, não, que o pote quebra. Então, a vida, ela não é para ontem. Ela é um projeto, ela é uma construção. Cada um está no seu momento, cada um está no seu tempo. O simples fato, por exemplo, de amanhã ou depois você ter uma casa e eu não tenho, não significa que eu estou atrasado. Significa que você está no seu momento, eu estou no meu. O simples fato de amanhã você casar ou não casar, não significa que eu esteja atrasado. Você está no seu momento, eu estou no meu. Então, a partir do momento que você se entende, se conhece, sabe o seu momento, você vai trabalhar em função disso. E você vai chegar num relacionamento sólido que perpetue da maneira como Deus deseja. Que é uma maneira de renúncia, de cruz. Isso aí lá na fase do casamento. A fase do namoro, irmão, a fase do relacionamento inicial, é você entender o nível de esforço que você faz para o outro, e não de renúncia. Porque o esforço significa o quê? Por exemplo, vamos supor, amanhã eu começo a namorar. Aí uma amiga minha tá lá projetando em mim alguns carinhos. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu pego, abraço as meninas, eu sou bem carinhoso. Mas vamos supor que essa pessoa tá ali exercendo um carinho demais. Eu já pego, não, agora tô namorando, não dá. Isso é o esforço. Tem que colocar uns limites. Os limites, confiança, beleza. O que é um nível de esforço? Por exemplo, a minha namorada quer sair com as amigas dela, só que as amigas dela lá não me agrada, chatinha, tem umas ideias diferentes. Cara, eu como namorada, eu falo assim, não, vai lá, você vai divertir com as suas amigas lá. Eu não vou morrer por isso. Sim. Mas é um esforço que eu permito. Claro. Eu permito. Então, nesse equilíbrio de relacionamento, nesse equilíbrio de se doar para o outro também se doar por você. Qual é o nível de esforço aceitável que eu estou fazendo que é saudável? E aquilo que não é saudável, por que não é saudável? Aí é necessário as conversas difíceis. Aí, o que mais acontece? Quando a pessoa não passa por um processo terapêutico, não se conhece, a pessoa já projeta um monte de coisa, fala um monte de bobagem. Já abre um monte de caixinha, né? Já abre um monte de caixinha. Citar. Aí a pessoa fala uma coisa, você não entende. Aí você fica assim, Fernandinho, você conseguiria citar a diferença entre renúncia e esforço em alguns tópicos? Ou não? Seria. Mas só uma frase também que eu acho que é importante falar, que a vida do relacionamento é igual o Jordan Peterson fala, né? Não são margaridas no Havaí. É tédio. Muitas vezes vai ser muito mais tedioso e acho que isso entra no que você falou, da questão dos estímulos, né? Como a gente tem muitos estímulos, muitas vezes as pessoas vão olhar e falar, nossa, que tedioso. Tipo, isso eu não quero, né? Não quero. Complicado. A pessoa quer viver só na dopamina barata, só estímulo. Tem gente que tem a síndrome do Dom Juan. O que é a síndrome do Dom Juan? Cara, deixa eu ver quantas pessoas que eu tô conversando aqui. Não, tem umas 10. Com quem que eu vou sair hoje? Cara, agarra uma, agarra outra. É estímulo. Mas vamos lá, voltando para a sua pergunta. Diferença de renúncia para esforço. Esforço é algo que eu faço, mas que não vai me prejudicar totalmente. Renúncia é aquilo que eu abro mão de mim mesmo, de minha personalidade, para o bem do outro. Gente, renúncia, você vai aplicar ela 100% no casamento. No namoro você pode aplicar renúncia? Pode, depende da função, do grau, do nível de caminhada do seu namoro. No início de namoro, vamos ser sinceros, vamos voltar para o mundo da realidade de novo. No início de relacionamento, no início de namoro, se você está aplicando renúncia no início, você está
perdendo a oportunidade de entender a pessoa, de ver o seu esforço e também perceber o esforço da pessoa. Não tem como você ter renúncia sem ter primeiro o esforço no relacionamento. Se você está renunciando primeiro e depois se esforçando, a ordem aí não tá legal, não. Não é bom, não. E como é que a pessoa vai entender essa ordem, Fernandinho? Porque acaba que, na teoria, é tudo muito bonito, igual o Excel. Vamos falar um pouco do Ike Batista. O Excel aceita tudo, mas quando a gente Sim. coloca na realidade, a gente sabe que não é bem assim, cara. Cada um, nós vivemos de emoções Sim. e a gente, por ser uma pessoa estoica, de tentar gerar uma racionalidade, tem momentos que o sentimento e perdeu o pai agora, recentemente, a mãe, não sei, perdeu o Thiago. Lá, aquela menina. Ah, a mãe. A mãe, e ela, pessoa assim, com um controle emocional assim, Sim. A gente nunca tá excelente. preparado, na E verdade, a né? gente percebe que algumas emoções a gente nunca A gente tá nunca tá preparado. preparado, é. E quando a gente estuda o estoicismo, que é a arte da racionalidade, para quem não conhece o estoicismo, viu, pessoal? Para quem não conhece o estoicismo, Leiam, estudem. leiam o estoicismo. Leiam Meditações, Zenão de Sítio, Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. O Marco Aurélio ele tem uma frase muito bacana que fala o seguinte: você não tem que dizer o que um homem tem que ser, apenas seja um. E uma outra fase também que ele fala muito é sobre a arte da felicidade. Uhum. Entender que as coisas que você não controla, você tem que renunciá-las. Sim. E aquilo que você controla, você tem que tentar solucioná-las. E eu vinculo, quando eu falo com vocês anteriormente em questão do relacionamento, de esforço, de renúncias, de vontade, e que é uma coisa difícil, é que relacionar é você conhecer uma outra pessoa e colocar outra pessoa na sua vida que você talvez nunca vai estar preparado. Você tem que se preparar junto. Sim. E É um hoje, novo. e esse viés hoje é muito mais difícil porque a libertinagem ela é muito mais fácil, a dopamina é muito mais fácil. É por isso que eu falo que as pessoas criam os políticos que prometem facilidades e nunca rejeição. Tipo, nós teremos que economizar porque vamos ter que ter uma gasolina mais cara porque nós gastamos muito no governo passado. Não. Vamos oferecer para vocês pão e água para que vocês possam ir um pouquinho de música e hedonismo para que vocês possam viver na ilusão. Sim. E viver na ilusão é muito mais fácil, Fernandinho. E o estoicismo faz o contrário, te traz para a racionalidade, entender que a dor faz parte da vida e você tem que aceitá-la. E até que ponto que nós podemos fazer isso? E até onde que essa renúncia, esse esforço em cima da disciplina de querer ser uma pessoa melhor e mais racional dentro de um relacionamento para que você não caia nesse hedonismo da libertinagem de opa, eu recebi uma mensagem do Instagram, recebi uma curtida do Instagram, entendeu? Até que ponto que as pessoas podem chegar a um ponto de falar assim, não, irei continuar na disciplina de ter um relacionamento. Cara, lembra do projeto? Sim. Tudo é um projeto. Então, quando você tem claro o seu projeto de vida, quando você tem claro o projeto de vida do outro, e os dois são comuns, os dois se unem, vocês vão lutar, fazer um esforço no projeto. Bacana? Bacana. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: nós temos estímulos, isso, aquilo, pererê, parará. Acontece, o ser humano, às vezes, ele não entende a si mesmo por causa de um processo de perda, por causa do processo daquilo, alguma coisa que aconteceu. Se o seu projeto não engloba você estar bem com você mesmo, seu projeto é um projeto falido. Existem projetos que eu tenho que fazer para mim mesmo, por me amar, e existem projetos que eu tenho que fazer em comum com o outro. Bacana? Bacana. Porque se você fazer somente o projeto para o outro, você não se ama. Sim. Você só pode dar aquilo que você tem. É uma frase de Calvin Bryan que ele diz assim, ó: Deus disse na Bíblia, amai vossos inimigos. Eu obedeci, comecei a amar a mim mesmo. Então, quando você ama você mesmo, você sabe... Não, repita essa frase, por favor, Fernandinho. Deus disse, amai vossos inimigos. Eu obedeci, comecei a amar a mim mesmo. Quando você conhece a si mesmo,
Quando você se ama a si mesmo, você vai ter um cuidado com você. Você tendo um cuidado com você, você pode até sofrer uma decepção futura, mas você sofreu uma decepção futura baseada no risco, que você sabe. Beleza? Agora, quando você não se ama, e você vai lá e investe num projeto que não é cuidado seu pessoal, você está indo numa montanha-russa sem segurança nenhuma. E aí que a depressão e a ansiedade, as frustrações acontecem. É como se você colocasse sua dopamina lá no alto, de expectativa, tem uma frustração, ela cai, se despenca, você fica aterrado emocionalmente. Então, o objetivo do ser humano para todo relacionamento não é necessariamente você colocar uma expectativa lá no alto. É bom você colocar? É bom, é importante para ter Tem emoção. também, né? Emoção. Também não dá para você entrar sem expectativa nenhuma. Isso Tem que ter uma coisa equilibrada. Só que, tipo assim, tem gente que coloca emoção lá no talo, lá no alto. Tipo assim, a dopamina tá lá no alto. Aí quando acontece, cai. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, minha vida não vai dar certo. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou viver assim, Gabriela. E, tipo assim, as coisas não é assim. Então, quando você tem um projeto comum com o outro e um projeto seu, você se cuida primeiro. Lembra do que eu disse aqui no início de mim mesmo? De saúde, de corpo, de atividade física, de saúde mental, de saúde espiritual. Você só dá para o outro aquilo que você tem. E aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, que eu acho super. Eu também acredito que você tem que ter esse cuidado, mas e quando a pessoa já tem um histórico de padrões, né? Porque ninguém entra sem mala nenhuma, né? Essa é a Claro. verdade. Todo mundo tem alguma uma bagagem. bagagem, né? E quando a pessoa traz bagagens, padrões que talvez o que é uma coisa, inclusive, que eu já compartilhei com o Rafael, que é como se fosse um avião andando. Não tem como você melhorar no relacionamento se você não viver relacionamento. Sim. E aí você se expõe no seu padrão. E aí, como que as pessoas podem fazer, até pela pergunta, acho que foi da Natália, que ela comentou, teve uma pergunta que ela perguntou sobre essa questão de relacionamentos. Por exemplo, sair de um e entrar no outro. Existe uma questão de tempo? Como que faz para a pessoa ela viver o padrão dela e tentar trazer para a consciência para mudar? Entendi. Mas então, depende do tempo de relacionamento. Eu fiquei com um relacionamento aí, sei lá, 6 anos. Não é saudável, cientificamente falando, que você já terminou num sábado, num domingo você já entra no outro de cara. Sim, já tem um tempo de luto, né? Um tempo de luto. Todo ser humano tem que viver um tempo de luto. Sim, o tempo de luto é o quê? É o tempo de você desacostumar da presença da pessoa. E de qualquer coisa da vida, na verdade. Trabalho, tudo, é aplicável. Normal, todo mundo tem um momento de luto. É você entender o seu momento, você entender agora que você agora tem uma vida, porém não é mais com essa pessoa. Momento de luto. Beleza? Beleza. Aí, o que acontece? Quando você entende o seu momento de luto, e você volta de novo para o seu projeto, você pode ir em buscas, mas tendo a clareza de que, cara, do meu antigo relacionamento, o que eu estou carregando dele? De coisas positivas e de coisas negativas. Essas coisas negativas, o que eu consigo me aperfeiçoar ou o que eu consigo deixar ali quieto que não tem jeito? Aí é uma terapia. Tem que olhar para a montanha, né? Tem que olhar para si mesmo, tem que olhar para si mesmo, para as expectativas, ter um autocuidado. É importante isso, para que você não projete no outro. Agora, quando o outro recebe a mala dos problemas emocionais de um e um recebe a mala dos problemas emocionais do outro. Lembra do projeto pessoal? Sim. Quando você tem um projeto pessoal, você ganha uma coisa que todo ser humano é necessário ganhar na sua vida, com o decorrer dos anos, que se chama maturidade. E quando você encaixa o seu projeto pessoal baseado numa inteligência emocional, numa inteligência social e numa maturidade, você consegue fazer esse esforço para o outro, tendo a certeza de que você fez o seu melhor, e se a garantia de que vai acontecer ou não, aí é do outro.
porque ninguém muda ninguém. Então tá voltado mais para a questão de tipo, a pessoa tá com muita bagagem, ela tem algumas coisas, mas você percebe que naquela pessoa tem potencial e que talvez com um pouco da sua ajuda e da sua maturidade de demonstrar que nem tudo é igual, que talvez isso pode funcionar. Porque eu Exatamente. percebo que muito disso não, eu acabei de sair do relacionamento, não estou preparado. Eu fiquei não preparado 5 anos, entendeu? Então você percebe que não é muito a questão de. Claro que tem o luto, tem a questão da Sim, percepção. Eu também não acho que um relacionamento acaba do dia para o outro. sim. É uma coisa É que uma vai. coisa Isso, constante. constante. Mas eu percebo que muito disso está em você ter maturidade de entender que as outras pessoas têm falhas, Sim, têm traumas. E alguns traumas ele tem que ser. Você tem que entender o trauma da outra pessoa e ver até onde você pode ir. Pensa até exatamente. igual o cara do Interestelar falou. Eu tenho que lembrar o nome dele ainda. Quem? O principal do Interestelar, que era o ator. Eu vou. Dentista? Não. Não, que Depois você dentistas. pesquisa aí. Depois eu vou pesquisar. Porque ele fala muito interessante. Porque muitas vezes, pessoal, a questão do relacionamento é você querer estar no relacionamento. Amor não é algo que você. Não é um sentimento Projeto. emocional. Amor é um Projeto, projeto, né? entendeu? Projeto. Você Sonho, cria amor projeto. para aquilo que você se esforça. Entendeu? Ah, eu não gostava daquele cachorro, porque para mim ele era preto, muito branco, muito azul, não sei. E eu queria um cachorro branco, com um pelo mais liso. Mas você vai se esforçando, vai cuidando dele, você percebe que você criou um amor e esse amor fez com que você aquela coisa que não tinha química, não tinha aquele tesão inicial, que é aquela paixão, né, da atração, você percebe que é uma coisa mais racional. E eu acho que é nesse momento que funciona, porque, como a gente já conversou, quando você está apaixonado e você entra na cadeia da paixão, você fica embriagado. Sim. Tudo aquilo que você aprendeu que você não poderia fazer, você faz e repete. Uhum. E você sabe que você está fazendo errado, mas você vai lá e faz mesmo assim. Uhum. Mas na hora que você cai em si e fala assim, opa, peraí, entendeu? Eu já passei por isso. Eu já tenho maturidade para entender que isso não é saudável para nem para mim, nem para você, nem para nenhuma pessoa. Uhum. E você começa a se comunicar mais com o seu parceiro e sua parceira e você entende que a melhor forma de você chegar até o ponto que você quer é na comunicação, é entender, olha, você está preparado? É isso que é Conversas Porque difíceis. Esse que é o o problema de relacionamento é comunicação. aquele amor platônico, né? Amor do desejo. Você sempre quer aquilo que você não tem. Quando você já tem, você não quer mais. Uhum. Aí entra aquela questão do Aristóteles, Uhum. do amor filial. Você ama na presença, você ama aquilo que você tem, você preza por aquilo. Ah, você tem um carro novo, você comprou, depois que você conseguiu ele, você já não quer ele mais. Não, o carro que você comprou, você se esforçou muito para ter aquele carro, você vai cuidar dele. Mas é um tipo de mentalidade, né? Aí é uma construção também, assim. Um projeto. É um Aqui, projeto. eu vou dar um exemplo meu de projeto. Um exemplo meu de projeto. Um dos projetos que eu tenho para minha vida. Por que eu fiz psicanálise? Eu fiz psicanálise porque eu passei por um processo terapêutico. Beleza? Beleza. Depois que eu fiz psicanálise, o meu projeto ele agregou. Ele agregou em que sentido? Cara, eu quero ser tão violento em saúde mental, mas tão violento em saúde mental, que eu quero ajudar minha esposa a ela entender tudo que ela precisa de entender. Mas só que eu não vou mudar ela, porque eu não mudo ninguém muda ninguém. Ela vai ter a oportunidade de se auto-reciclar, mudar. Permitir, senão... Quando eu for casar e ter meus filhos, quando ele estiver na idade ali de 10 anos de idade, eu vou fazer questão de dar para ele formação de inteligência emocional. Porque hoje que tem desculpa o termo da palavra, de casais que estão perdendo os filhos pela mídia, pela questão de dopamina barata, pelos estímulos, por não terem isso também de terapia, conhecimento, inteligência emocional, nós estamos criando pessoas, infelizmente, falidas. Porque não tem projeto, não tem ambição, não tem nada. É o pai, né? O pai... Não tem pai, não tem uma mãe. Mas uma coisa que eu estou percebendo bastante agora é que muitos jovens eles estão ouvindo e vendo muito podcast de Clóvis de Barros, de Karnal. Tem uma galera. Isso aqui também, mas sempre tem a resposta à anticultura, né? Sim. Dos anos 80 até 2015 aqui, ó, era só hedonismo. Globo, Big Brother, hedonismo, dopamina barata, entendeu?
questões de feminismo, machismo, tudo isso muito interligado a querer mudar muito, transformar tudo em um estado muito laico, essa questão muito política, que a gente não quer entrar nesse mérito e não é a nossa intenção, mas a gente observa também que nos últimos anos a galera está começando a estudar mais, a querer entender mais sobre ela mesma, entendeu? Porque ela percebeu que no fim, eu até vi um corte do TikTok do cara falando o seguinte, que as mulheres do job, daqui a 10 anos, Eu vi também. podem Hoje tem um problema de saúde mental grave. e podem que mais vão se suicidar. Não somente as mulheres de job, mas as mulheres que tanto os homens como as mulheres também que só quer curtição, hedonismo, querem ficar com muitas pessoas, que elas entendem que elas perdem um pouco do foco, mas ainda mais as meninas do job. Por exemplo, hoje ela com um pouco bonito, com os 20 anos, cobrou 200, 300, 500 reais. Daqui a 10 anos, eu não consegui receber 100 reais. O OnlyFans é uma das empresas que mais estão faturando milhões. Quando você toma um vinho bom, você não quer tomar mais um vinho ruim. E depois que elas começam a ter aquela vida de ter um carrão, ter uma vida boa, uma casa excelente, ela percebe que o dinheiro do corpo dela, que ela usava o corpo para conseguir esse dinheiro, tá acabando, ela não vai conseguir viver mais dessa maneira. Mas é porque esse assunto tem tantas camadas. Tem tantas camadas, mas Voltando um pouquinho para o relacionamento, vou contar um milagre, não vou contar o santo, porque eu nem posso, senão seria antiético. Eu já atendi uma pessoa numa mentoria de um relacionamento que ela chegou para mim com a demanda da seguinte situação. Ô Fernando, tem 40 dias que eu não faço sexo com minha esposa. Eu tô com uma amiga dentro de casa. Aí eu virei pra ele e falei pra ele, cara, o que tá acontecendo? Não, eu chego nela e falo com ela assim, não vou namorar hoje, não? Há quantos anos vocês estão juntos? 25 anos. Ô, bicho. Porra. Cara, quando você conhece você mesmo, conhece o outro, personalidade, inteligência emocional, você tem a questão de entender o outro e compreender o outro, a primeira coisa que eu falei com ele é o seguinte, ô irmão, mulher é mais emocional, cara. Quanto tempo vocês não saem só vocês dois? Não, tem muito tempo. Quanto tempo vocês não jantam juntos? Não, tem muito tempo. Quanto tempo você não faz um programa especial para você? Você levou uma florzinha para ela, um agrado? Não, cara, tem muito tempo. Você quer usar a mulher só para poder fazer sexo, irmão? Mulher emocional, cara. Não é um pedaço de buraco só não, né, Fernandinho? Mulher emocional, cara. Aí você me desculpa, depois chega outro cara lá que dá tudo para ela que você não tá dando, você vai achar ruim? Você tá vendo onde é que o buraco tá entrando? Não é assim, irmão. Tem que eu acho que tem que investir, né? Você tem que estar sempre fazendo essa gestão. Gestão com você e gestão com o outro. Mas isso também não é só responsabilidade do homem, não. Da mulher também. Claro. Da mulher também. Eu digo que tem que ser dos dois lados. Exatamente. Mas aí entra o quê? Inteligência emocional, você conhecer você, projeto pessoal, Acaba que cada geração é um pouco diferente, né? Assim, cada geração tem um tipo de construção, pensamento diferente, né? E, tipo assim, talvez a gente vai ver se tá certo ou errado essas gerações, lá na frente. Pô, igual você falou, a pessoa tem 25 anos, né, junto, 25 anos, cara, é um tempo considerável. Então, talvez a pessoa precisa mudar, um pouquinho, talvez a pessoa precise mudar a mentalidade dela, que é um processo que eu acho que eu vejo em casais com 10, 15, 20, ou seja, o mundo vem mudando, a pessoa é obrigada a mudar também. Claro. Mudar um pouco, talvez, o que ela imaginou que seria o certo, né? Claro. Mas você acha que os princípios morais podem mudar também? Ou os princípios morais sempre serão morais e não tem o que mudar nesse ponto? Cara, o princípio moral é uma coisa que você tem que pensar o seguinte. Quando você tem um princípio moral na sua casa, o princípio moral é da sua casa. Quando você tem um princípio moral de sociedade, o princípio moral é de sociedade. O investimento do princípio, ele é nada mais, nada menos do que aquilo que você planta. Se vai mudar ou não, depende da pessoa. Exemplo, princípio moral religioso. Você tem crianças, você vai educar elas religiosamente falando. Princípio moral budista. Você vai educar elas religiosamente budista. Interno. A pessoa saiu para fora, tem vários princípios morais. A pessoa tem que ter o discernimento
para poder entender aonde que é o princípio de valor dela e aonde esse princípio de valor está prejudicando ela numa sociedade comum. Lembra do que eu disse aqui no início falando de mim, que quando eu estava pregando, fazendo missão em muitos lugares, as pessoas pensavam que eu era uma pessoa, mas eu sabia que eu era uma pessoa totalmente diferente? Então, aquele princípio moral que eu carregava, eu tive que fazer para ele o quê? Cara, vamos baixar um pouquinho aqui, que não é isso tudo, não. Isso aqui já está virando uma neurose na Eu minha falo vida. porque é observável que quando a gente vai estudar gerações, as vestimentas mudaram, tudo mudou. Sim. Entendeu? E muitos princípios morais de cada, igual você falou, individuais, vai falar assim, isso aqui eu não visto por conta dos meus princípios morais. Claro. Isso aqui eu vou vestir porque eu tenho, porque meus princípios morais é esse. Mas quando a gente fala de macro social, do social, até que ponto porque se a gente for avaliar hoje em dia, se a gente for seguir os princípios morais social, não poderia existir casamento nem relacionamento mais. Sim. Entendeu? Então é uma coisa muito individual. É o que eu gosto muito que o Thiago fala sobre que a salvação é individual e cada um tem o seu próprio universo. Uhum. E essa questão é interessante, por quê? Porque eu estou entrando nessa pauta. Porque está tudo interligado a relacionamento e conhecimento individual de cada pessoa. Mas até que ponto que você tem que entrar no princípio moral, que é seu, individual, até que ponto o seu moral individual ele entra na parte social. Porque você pré-julga o social pelo seu princípio moral individual. Até que ponto que isso pode acontecer ou se isso não pode acontecer? Pois então, vamos lá. Vou dar um exemplo prático. Algumas pessoas da igreja falam comigo assim, eu não faço academia porque às vezes ali é uma tentação para mim. Já ouvi, já O ouvi. princípio moral que eu vivo na sociedade comum que eu frequento mais é um princípio moral de igreja, religioso, enfim. Coloca no 22, no Afonso. Tem um versículo bíblico que Jesus fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 21. Jesus fala assim, se os teus olhos forem sãos, todo o teu corpo será iluminado. Porém, se os teus olhos estiverem em trevas, todo o teu corpo será tenebroso. O que Jesus está querendo dizer com isso? A maneira como você vê as coisas. Se você vê a coisa ruim, seu corpo vai ser ruim. Se você vê a coisa boa, seu corpo vai ser bom. Sim. Então, por exemplo, eu vi com uns colegas meus falando mesmo assim, eu já encontrei até gente lá na academia, lá que é da igreja lá, falando comigo assim, você viu aquela mulher ali, como é que ela tá? Eu não. Ué, sério, velho, como é que você consegue? Ué, cara, consigo olhar pra ela e pra mim tá tudo bem. Não precisa ter. Meu olho é o quê? São. O olho dele tá na treva. O olho dele tá no corpo, A sedução, maldade, a sacanagem tá em você, cara. Não tá em mim. Pra mim, ela tá ali, totalmente um ambiente de academia, treinando, e tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Só que cada um tem o seu momento e seu tempo, né? Não é todo dia que eu olho assim também. Fernandinho. Quando eu não olho assim, eu saio fora. Mas aí o que acontece? Vamos lá. Continuando. Quando você tem um princípio moral e ele encaixa dentro do princípio social, é muito importante ter uma coisa que se chama diálogo. Mas não um diálogo com uma opinião formada. Um diálogo com uma opinião de aprendizado. Lembra daquilo que eu disse lá que eu aprendi numa sociedade comum, aquilo que Jesus diz lá da trave, da farpa, do olho. Quando você não vai com a intenção de... Quando você vai com a intenção de verdade, mas quando você vai aberto a aprender, de duas uma, ou você aprende com a pessoa aprende com você, ou os dois saem aprendendo juntos. Então, para esse contexto todo social, para esse contexto todo moral, é necessário cada pessoa, cada convívio, cada sociedade abrir uma roda de conversa, igual a gente está fazendo aqui, com objetivo de escuta. Mas com objetivo de escuta em que sentido? Para a gente entender aonde que nós temos em comum acordo aquilo que é importante e aquilo que é comum para uma sociedade. E sem julgamento. Sem julgamento. Exemplo, se a sociedade hoje não tivesse leis que proibissem morte, muita gente estaria matando por qualquer coisa. Com certeza. Isso veio de uma sociedade de comum, uma idealização comum de sociedade. Nós estamos migrando com uma situação de sociedade que tem que ter armamento. Cara, mas será que o armamento é a solução?
Será que Sim. não falta mais Eu inteligência emocional? Mas é tipo assim, Não, quando cada um você tem fala que opinião você disso. acha, É. quando você fala que você acha, e talvez eu falo que não acha, nós temos que abrir a discussão entre nós dois, para cada um dê o seu ponto de vista. Não com o objetivo de eu tentar te convencer, nem você me convencer, Achar um mas que a ponto gente comum. achar um meio comum, É. um equilíbrio. Então aí entra a política, entra um monte de coisa. Então, tipo assim, o que me preocupa hoje muito como cidadão comum é que quando a pessoa já vem com uma opinião formada, ela não se abre a aprender novas coisas. Sim. Ela não se abre a ser uma pessoa imparável. Ela não se abre a abrir com um novo aprendizado, com uma nova cultura. E a gente vai entender o seguinte, cara, que para poder montar um jardim, se a gente montasse um jardim somente de rosas, ele pode ser um jardim bonito, mas se a gente colocar várias flores, várias especialidades nesse jardim, ele vai ser uma coisa mais florida, vai ser uma coisa mais linda, mais realizada, mais vista. Então, numa sociedade comum, a gente tem que abrir essas discussões, é necessário, é importante, para que a gente entenda em comum acordo aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. E aquelas pessoas que não concordarem, aí me desculpa, nós aceitamos e concordamos numa sociedade comum. Se você não concorda, vai lá e cria seu cantinho de sociedade, seu momento de sociedade e viva nele feliz. Mas que você entenda que nesse cantinho você tem todo esse mundo aqui que tem uma sociedade comum pautada nesses valores, nesses princípios e nessas idealizações. Ô, Thiago, para a gente A finalizar gente já está as na fase pautas, final, tem isso, algumas perguntas aqui pro isso, Fernandinho. eu quero fazer somente mais uma Faz pergunta uma para pergunta e você. eu já entro na reta final aqui. Eu percebo que você é uma pessoa muito religiosa, né, Fernandinho? E correto. Mas eu quero fazer uma pergunta para você o inverso. É uma pergunta que pode até gerar um corte para a gente depois, mas a intenção não é essa. A intenção é entender mesmo na sua visão, na sua percepção sobre a pessoa que ela é ateísta, é um ateu. O que você acha dessa pessoa? Por que você acha que ela é ateu? E o que você tem a falar para ela? Eu teria para falar para ela o seguinte: ela é uma pessoa que vive numa sociedade comum. Por ela viver numa sociedade comum, ela acredita em seus valores e seus princípios. Você está 100% errado? Não. Você está 100% certo? Também não. Só que você está impedindo de ter a oportunidade de aprender com outras coisas. Por exemplo, o simples fato de eu ser uma pessoa ou já projetar uma resposta em função de não acreditar em Deus, você está colocando em você mesmo a capacidade de aprender. Porque, independente do que Deus lhe fornecer, algo bom ou algo ruim pode agregar. Mas aí cabe da sua concepção, do seu traço de personalidade, daquilo que você é. Então, eu acho que o ser humano ele tem que tomar muito cuidado pelo seguinte: se você experimentou, se você tomou como consciência, se você conviveu e aprendeu e tomou como consciência e decisão de ser ateísta, é uma decisão sua. Mas se você não se deu a essa oportunidade de entender, de conversar, de conviver, para poder ter uma opinião mais pautada, você está perdendo uma oportunidade de você aprender mais. Então, toda opinião formada, toda opinião pronta, ela é uma coisa prejudicada. Sim. Então, se você está nessa, abre mais um pouquinho sua mente, sua programação e dê a oportunidade. Agora, se você aprendeu, tomou toda essa consciência como decisão final da sua vida, é uma escolha sua. Fernandinho, a gente chegando na reta final aqui do podcast, eu queria te fazer algumas perguntas, que é um jogo rápido no final aqui. Eu queria que você citasse, sem ser a Bíblia, tá? Um livro que você considera essencial para quem quer ser imparável em algum momento. Eu queria que você falasse também um hábito que, na sua visão, é de uma imparável e que você comentasse um pouco da sua filosofia de vida para ser um imparável. Não, pode ser mais rápido, tá tranquilo. Cara, livro. Livro que você leu e falou, cara, esse livro realmente fez a diferença dentro da minha linha de vida. Um livro que eu li ano passado que fez uma diferença muito grande para mim foi do Clóvis de Barros Filho e do Pedro Calabres, que chama Em Busca de Nós Mesmos. Legal. Excelente É um livro muito Excelente. bom. Me ajudou muito ano passado, eu estava precisando. Livro muito bom. Qual que é outro? Hábito. Um hábito. O hábito é você olhar sempre para você.
Você Olhar, entender, orar. olhar sempre para você. Sempre pra você. Orar também, né? Orar também, Orar mas também. quando você olha para você, tipo assim, você Legal. conhece suas limitações, se conhece mais, você sabe o que você quer, você não foge de você, e você se compreende mais, se respeita mais e não vive uma vida vazia. Qual que é o E outro? a outra filosofia sua de vida para ser imparável. Entendi. A filosofia minha de vida para mim ser imparável é não se contentar com pouco. O ser humano, a cada dia que passa, ele pode prosperar mais em todas as áreas. Então, uma pessoa acomodada, não estou dizendo que ela seja errada. Talvez ela chegue num ponto de patamar que ela esteja feliz, saudável, tudo bem. Mas quando você não enxerga em você que você pode prosperar mais, você perde a capacidade de se desenvolver mais. Isso me faz ser uma pessoa imparável. Eu não me contento com pouco, eu me contento com muito. E quando eu chegar no muito, vou querer mais no muito. Quando eu chegar no muito, vou querer mais no muito. Quando eu chegar no muito, vou querer mais no muito de novo. Fernandinho, para finalizar aquela também, vira o podcast Imparável Cash, eu queria que você deixasse uma frase para as pessoas, para todos os nossos ouvintes, que estão. É uma mensagem que Uma mensagem de apoio. imparável ou motivacional para que as pessoas possam enxergar um norte, um futuro melhor para elas. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim, ó, a minha motivação não está no prazer da busca, mas da busca do prazer. Não pauta a sua vida somente em resultado. Paute a sua vida em processo. E a partir do momento que você olha para o seu processo, você vai chegar no resultado que você precisa. A grande frustração hoje do ser humano é que ele sempre coloca o resultado na frente do processo. A nossa motivação ela não pode ser voltada para o prazer da busca, mas pela busca do prazer. Ótimo. Agora, faz o seu jabá, fala o seu Instagram, fala onde que as pessoas podem encontrar o Pessoal, Fernandinho. Meu Instagram é Fernando Valgas, você digita lá no meu Instagram, lá tem link lá e manda direto pro meu WhatsApp. Estou organizando algumas coisas lá para poder dar para aquelas pessoas que desejam formação de PNL, Programação Neurolinguística, e às vezes a gente não muda também porque a gente tem uma programação mental, então é necessário ter uma automação aqui, então eu vou montar alguns cursos lá para dar para o pessoal de inteligência emocional também, e para aquelas pessoas que quiserem um atendimento com trauma ou uma mentoria com relação a uma dificuldade de relacionamento. Às vezes também a gente tem uma mentoria com relação a pressões trabalhísticas, a gente não sabe lidar com o emocional e as responsabilidades do trabalho, isso pesa também. Aí entra lá no meu Instagram, Fernando Valgas, tem lá o link lá do meu WhatsApp. Posso demorar a responder um pouquinho? Posso, mas eu sempre respondo. Thiago, você tem uma outra pergunta? Não, só agradecer mesmo, Fernandinho, pela Cara, sua eu que agradeço, presença. foi Foi top ótimo o o papo. podcast aqui, foi muito legal. Pessoal, obrigado a todos pela participação, por ter visto até aqui agora. Tiago e eu, nós estamos muito felizes com o primeiro Imparável Cast de 2025. Tomara que tenhamos vários outros podcasts. E Fernandinho, sempre esteja convidado para estar aqui com a gente. Sempre que você tiver um assunto novo, alguma coisa, pode vir conversar conosco. Será um prazer apresentar você novamente aqui no Imparável Cast. Tamo junto. Muito obrigado Se a inscrevam todos. lá no nosso canal e continue recebendo. Valeu, galera. Valeu, galera. Falou, abraço.